As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditava justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aleluia. Olá, meus irmãos. Uma boa tarde para todos. Espero que esteja tudo bem com você. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos hoje aqui meditando nossa programação em busca da paz, em uma paz que foi estabelecida em nós pela obra redentora de Jesus Cristo. E ela é conhecida como a paz com Deus. Nós podemos intitulá-la aqui a paz salvadora. Eu li uma parte do final do capítulo 4 de Romanos e li também do verso 1 do capítulo 5 até o verso 5. Por que eu fiz essa leitura? No capítulo 4, Paulo está dando o exemplo de Abraão como pai da fé, aonde todos aqueles que descendem da fé, ou seja, que creem em Deus por fé, eles descendem de Abraão. E ele fala que esta justiça que foi creditada a Abraão, ela não foi creditada apenas a Abraão, mas ela foi creditada a todos aqueles que passassem a crer em Jesus Cristo. E aí ele adentra o capítulo 5, falando sobre isso. Que nós, eu volto a ler agora o verso 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Essa paz não é uma paz que você estabelece para você mesmo. Essa paz não é uma paz que é apenas ausência de guerra, ou ausência de tristeza, ausência de luto. Essa paz aqui não está falando destas questões. Ela é superior a essas questões. A Bíblia nos diz que quando nós passamos a crer no Senhor, é imputado em nós, isso é falado em Romanos 4, é imputado em nós a justiça de Deus. Então, o que é imputar? É colocar. Amputar é tirar. Então, imputar a nós é imputar algo que não existia, que era a justiça de Deus em nós. Então, quando nós passamos a crer pela fé em Deus, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, morte e ressurreição, que é esta morte e essa ressurreição que nos dá o direito em Cristo de participarmos da justiça de Deus, nós passamos a ter paz com Deus. Vocês lembram que lá no Antigo Testamento existia uma forma de se chegar a Deus? Existia um determinado local que certas pessoas poderiam chegar, outras poderiam chegar mais próximo e outras mais próximos ainda. Entretanto, tinha-se uma forma de chegar, tinha um jeito de se vestir e assim por diante. Tinha algo para se apresentar. Quem ia até o tabernáculo era de uma forma, quem ia até o santo lugar era de outro, e quem ia ao Santo dos Santos era de outra forma. Mas nós vemos que no final do livro de Mateus,
E quando Jesus ele morre, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, ele se rasga de cima a baixo. E isso mostra para nós que agora o acesso à presença de Deus está livre para todo que crê. Então isso faz parte da justiça de Deus sobre nós. Isso nos leva a termos paz com Deus. A paz com Deus, ou a paz salvadora, não é um sentimento de conforto, apenas um sentimento de conforto, de estabilidade para esse mundo. É a firme convicção de que a partir de agora você tem uma vida eterna, e tendo esta vida eterna, você em Cristo adquiriu um parentesco de co-herdeiro ou co-irmão com Cristo e filho de Deus. Você foi adotado por Deus por meio de Cristo. E agora você está debaixo de uma justiça divina. Uma justiça que te fez justo. Aqui tudo está sendo relacionado a realmente um tribunal, onde Deus é o juiz, onde Cristo é o seu advogado fiel, onde você seria o réu, e aonde os santos, ou todos aqueles exemplos de fé na Bíblia, seriam o júri popular, né? Entretanto, aqui nós vemos que Jesus, ele não somente te defende com as provas que você criou, ele te defende com as provas que ele criou. E ele leva o juiz, que é aqui Deus Pai, a ter uma convicção de que você agora é considerado inocente, não pelas suas próprias provas, mas pelas provas que Jesus estabeleceu na cruz e na ressurreição. Então, isso faz parte desse sentimento que deve abundar o nosso ser, que é a paz salvadora. Uma pessoa que estabelece que crê em Senhor Jesus Cristo, mas ela tem medo do inferno, ou ela tem medo da condenação eterna, ela ainda não nasceu de novo. Porque o sentimento que temos é a paz salvadora, a paz de que, olha, eu sou salvo. Jesus me resgatou. Eu não tenho a possibilidade de ser condenado, porque Jesus me resgatou. E as suas obras não são superiores a isso. O seu pecado não é superior a isso. Aliás, Jesus corta esse cordão umbilical com o pecado. Aonde você era nutrido constantemente com o pecado, ao cortar, você ainda tem a possibilidade de pecar, mas aquela nutrição constante foi cortada por Cristo, porque agora o Espírito de Deus que habita na sua vida, que é o selo da aliança, ele vai te ajudar a lutar contra este pecado. Você não está sozinho. Isso tudo está dentro de um sentimento de paz salvadora. E o texto também vai nos dizer que nós estamos ansiando, e aquele que tem a paz salvadora, ele anseia pela glória de Deus. Pela glória de Deus estabelecida na sua vida, estabelecida na igreja, estabelecida no mundo. Ele não vive, como eu posso dizer aqui, ele não vive acostumado e acomodado com o mundo, mas ele vive constantemente aguardando a volta do Senhor. Isso é expresso na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós expressamos esta fé e também expressamos o nosso desejo da volta de Cristo, como é dito em 1 Coríntios 11. Portanto, meus irmãos amados, em buscar a paz, nós buscamos a paz por meio da salvação também. Por meio da salvação nós encontramos paz. Nós vamos ver aqui no texto que fala que nós vamos, por meio desta obra redentora em nós, de termos paz com Deus, nós vamos nos gloriar até mesmo nas tribulações, nas dificuldades, porque nós sabemos que a partir de agora, as dificuldades elas não são mais para a nossa condenação, mas elas são para a nossa transformação.
Então é por meio de muitas tribulações e dificuldades que nós somos moldados no caráter de Cristo. Então Ele vai produzir em nós essas dificuldades. Quando você está em paz com Deus, vai produzir a perseverança, vai produzir a esperança. E essa esperança, ela não vai trazer confusão para a sua vida nem para a minha vida. Porque quem está regando essa esperança em nós é o Espírito Santo, como é dito no verso 5. Portanto, veja bem, você que hoje talvez esteja vivendo uma vida lamentável, às vezes deprimente, às vezes depressiva, às vezes ansiosa, às vezes sem esperança, eu te apresento uma esperança hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que foi morto na cruz, cumprindo a vontade justa de Deus pelo pecado, e também aquele que ressuscitou, assumindo a sua glória como Deus. Você precisa crer nesta obra de Jesus para receber esta paz com Deus, essa paz salvadora. Quando isso acontecer, você começará a se gloriar na vida que você vive. Você começará a se gloriar na esperança de vida eterna. Você passará a se gloriar na ação do Espírito Santo na sua vida. Você passará a se gloriar no meio das dificuldades, sabendo que essas dificuldades estão te ensinando a viver uma vida mais próxima de Cristo. Todas essas coisas, eu garanto para você, elas vão acontecer na sua vida, porque Deus é fiel e justo para transformar as nossas vidas, nos dar paz com Deus e também nos dar a possibilidade de uma vida eterna e uma vida plena. Que Deus lhe abençoe. Que Deus esteja cuidando da sua vida. Um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.